Prezados membros da comunidade acadêmica, por meio deste comunicado, eu venho esclarecer e explicar sobre as regras de transição e sobre as mudanças e novas nomenclaturas, novos agentes e novas perspectivas das disciplinas isoladas, antigas modulares, no âmbito da educação superior, e inclusive à luz das novas leis. Vou explicar sucintamente o que aconteceu, o que era antes e o que será. Bom, primeiramente é importante nós entendermos o seguinte: as disciplinas modulares, o formato em que elas eram regidas até o semestre passado, consistia em um formato único para todos os cursos, com as unidades de aprendizagem e com os encontros ao vivo ou por meio de vídeos gravados pelos professores. Esse modelo ele era único, ele era padronizado e é, todos os cursos eram regidos pelas mesmas circunstâncias. Contudo, agora no dia 19 de maio de 2025, o Ministério da Educação ele decretou, né, por meio do decreto 2456 e por meio das suas respectivas portarias que explicitam e explicam as regras de transição, como ofertar disciplinas na modalidade EAD, quais são os agentes, as nomenclaturas, inclusive por isso que nós estamos reforçando a ideia de que não existe mais modular. As modulares elas não vão existir mais no formato tradicional. E infelizmente em relação a isso, não há o que se fazer. O que nos leva ao segundo ponto. Como este era o formato recorrente, muitos alunos haviam conversado, planejado seus estudos com esta modalidade de ensino. Então, por que é que estamos com essa composição atípica? Ou seja, por que as modulares estão acontecendo dessa forma, com esses prazos diferentes e com essas novas maneiras? Pois bem, muitos alunos trouxeram a queixa, né, de nós não gostaríamos que a modular ela mudasse o seu formato, porque nós já havíamos nos programado e nós, enquanto direção, enquanto comunidade acadêmica, nós tentamos adaptar o máximo possível para assegurar aos estudantes que já tinham se planejado para poder se organizar. Então foi por isso da extensão dos prazos, por isso da dilação dos prazos. Há pessoas que querem antecipar, fazer a modular o mais rápido possível, mas pessoal, como nós estamos em uma comunidade acadêmica, nós precisamos entender assim, que há estudantes que precisaram de um prazo maior para se reorganizar, porque é o seguinte: não é a faculdade do futuro, não é o diretor Brendo, não é qualquer outro diretor, não é nenhum coordenador, isso é uma mudança institucional do Ministério da Educação. Então, assim, nós estamos fazendo o possível para atender a toda a comunidade sem prejudicar ninguém, mas nós não podemos também incorrer em irregularidades, pois isso traria consequências para a faculdade como um todo. Então, nós estamos assegurando no prazo previsto pelo MEC, conforme eu mostrarei a seguir, quais são os cuidados e quais são as novas perspectivas, as novas obrigações que a instituição precisará percorrer para manter a sua integridade legislativa com essas regras de transição, considerando-se, inclusive, que nós temos dois credenciamentos: o credenciamento para a oferta de cursos presenciais e para os cursos EAD. Então, é preciso que a gente tenha cuidado para poder estar em conformidade com ambas as modalidades, tá certo? E eu, na condição de diretor de educação à distância, preciso zelar pelas políticas de educação à distância nos cursos presenciais e também pelos referenciais, pelos indicadores para manutenção dos cursos à distância em nível de graduação e pós-graduação. Pois bem, vamos entender a fundo, então, quais são essas perspectivas, e eu vou explicar também o porquê que nós precisamos trazer novos agentes como os mediadores pedagógicos. Isso tudo está previsto em lei. Então, os três referenciais consistem na portaria 381, que vai falar sobre as regras de transição. Então, nós estamos em período de transição. O decreto 2456 e a portaria 378. Esses são os três instrumentos normativos que vão determinar o formato, o porquê e quais são as medidas que nós temos de tomar nesse período transitório. Então, toda a evidência sobre o que é unidade curricular, o que é
uma atividade presencial, uma atividade EAD, semipresencial, o que é a mediação pedagógica. Nós estamos usando essas terminologias com base nas novas determinações do MEC, que inclusive, para fins publicitários, para contratos educacionais, precisarão estar bem explicitados e conhecidos por ambas as partes. É pedido na legislação que a instituição de ensino ela dê ampla divulgação e esclareça as terminologias para a sua comunidade. Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento. E vou pegar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar o curso aqui de medicina veterinária, por exemplo. Então, o curso ele é registrado no MEC com um determinado conjunto de disciplinas. Esse conjunto de disciplinas, então, por exemplo, as disciplinas obrigatórias, de cada período, vamos pegar um período aleatório aqui, vamos pegar semiologia veterinária. Isso aqui é entendido como uma unidade curricular, tá certo? Da mesma forma, a gente tem aqui, ó, agronomia, pega química geral e orgânica, pegar o curso de farmácia, né? Bioquímica, clínica e líquidos corporais. Aqui tá na gravação pequenas, por exemplo, ó, do sexto semestre, bromatologia. Todas essas são unidades curriculares. Então, o que a lei chama aqui, né, a nomenclatura apresenta como unidade curricular, é um componente curricular definido no projeto pedagógico do curso, com o objetivo de desenvolvimento e avaliação de conhecimentos sob a responsabilidade do docente que compõe uma carga horária do curso, ok? Dentro dessa perspectiva, o documento fala também de diretrizes nacionais curriculares. O que são isso? Cada um dos cursos possui uma diretriz curricular, que é como o curso deve ser empreendido, como os cursos de graduação e pós-graduação, como eles devem ser empreendidos. Então, por exemplo, cada um dos cursos nós seguimos as diretrizes curriculares que são previstas, que é o que deve ser ensinado em cada curso, quais são as unidades, quais são as regras para nós promovermos esses cursos. Ok, então, dentro dessa perspectiva, pessoal, vamos entender o seguinte: assim como você faz uma biópsia e aquele material que é retirado, ele continua contendo seu DNA. Assim como, quem é da área de marketing, você pega uma amostra grátis do produto, aquela amostra é parte de um produto. Assim como para quem é da área jurídica, uma lei municipal, ela pode valer naquele município, mas ela continua tendo de respeitar a Constituição Federal. Existe uma hierarquia. E a unidade curricular, a disciplina isolada, ela continua tendo de ser regida pelas mesmas regras do curso como um todo. Ou seja, a partir de agora eu não posso ter um modelo modular para todos os cursos. Eu preciso demarcar via edital, inclusive preciso de processo seletivo para oferta de disciplinas isoladas. As mesmas regras que vão valer para o curso de administração têm que valer para as disciplinas isoladas de administração. As mesmas regras que vão valer para o curso de psicologia têm que valer para as disciplinas isoladas de psicologia. Então, a disciplina isolada, ela é como se fosse uma micro-unidade, uma parte do curso. Então, ela tem que ser gerida pelas mesmas regras do curso. E como a nova nomenclatura, ela traz diferentes medidas e cargas horárias EAD para cada um dos cursos, então cada uma das disciplinas isoladas, elas vão ter de ser tratadas de maneira separada e vinculada ao curso da qual ela se origina. Até porque nós temos, como instituição, a obrigação de prestar contas sobre o bom uso e o uso regular dessas vagas. Porque, na verdade, o que o MEC autoriza, só para vocês entenderem, nós registramos as disciplinas no MEC. Então, o MEC sabe que nós ofertamos aquelas disciplinas. Então, se ele libera 100 vagas para um determinado curso, são 100 vagas para cada disciplina a cada novo ano. Então, a cada novo ano, nós recebemos um conjunto de vagas para todas as disciplinas que nós declaramos no momento do reconhecimento dos cursos, tá certo? Então, é isso. A disciplina, ela tem que ser regida, ela tem que obedecer às mesmas regras do curso ao qual ela pertence, tá certo?
Ademais, é importante vocês saberem que existe um código internacional de classificação de cursos, ou seja, os nossos cursos são classificados internacionalmente conforme o código que vocês estão vendo aqui embaixo. E esse código e essa grande área que eles pertencem vai ser o determinante para o tanto de carga horária que nós podemos oferecer, conforme vocês verão nas deliberações ao final dessa apresentação. Então, existe previsão legal na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, no capítulo que fala sobre o ensino superior, sobre a legalidade e a aplicabilidade de você ofertar as disciplinas isoladas ou disciplinas antigamente chamadas de modulares. Contudo, ela é importante a gente observar aqui que o artigo 50 da LDB fala o seguinte: as instituições de ensino superior, quando da ocorrência de vagas, prestem atenção nisso, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito mediante processo seletivo prévio. Ou seja, nós teremos de fazer processo seletivo para as disciplinas isoladas, assim como vocês fazem o vestibular para ingressar. E essa oferta ela vai ser aberta a toda a comunidade do entorno, assim como o vestibular também é aberto, tá certo? E as disciplinas elas podem ser vistas no âmbito da educação superior como curso sequencial ou como curso de extensão, tá? Existe curso de extensão cuja requisição mínima é ter o ensino médio, assim como o vestibular. Então, a tratativa vai ser como é feito com é como se fosse uma microparte do curso. É a mesma regra do curso que você está matriculado ou matriculada, ok? Este é um item importantíssimo, pessoal. Aí que tá a explicação. Os estudantes que se matricularem em um curso autorizado nos termos do capítulo anterior, durante o período de transição que trata o artigo 2º, estão sujeitos à adaptação da estrutura curricular durante a integralização dos cursos. Ou seja, vocês estão, nos cursos regulares de vocês, nós temos 2 anos para implementar as mudanças, mas as novas regras passam a valer para os novos cursos a partir de 90 dias. Ou seja, lembra que eu falei que uma disciplina isolada é parte de um curso e de um processo seletivo a partir do dia 19 de agosto, por isso a data de encerramento de 19 de agosto, o processo seletivo para as disciplinas isoladas e a matrícula de vocês vai obedecer às novas regras. Ou seja, vocês que já estão regularmente matriculados, não muda nada, porque nós temos 2 anos para poder implementar as mudanças para as novas turmas. Agora, o processo seletivo das novas turmas, ele passa a vigorar com as novas regras de transição. Então, o que acontece é que ao nós ofertarmos as disciplinas isoladas a partir do dia 19 de agosto, ela já tem que estar com as novas regras de transição. Então, ela já tem que ter processo seletivo para cada curso, porque é como se fosse um outro vestibular. Então, é essa explicação de por que todo essa questão, por que nós tivemos esse eventual transtorno, mas é para a gente manter a regularidade em relação aos nossos próximos processos seletivos, ok? Bem, essa parte da legislação ela vai se referir a qual percentual de carga horária EAD que pode ter nos cursos presenciais, e isso definido, segmentado, relativizado por área do conhecimento. Então, além dos cursos vetados, que são a psicologia, a enfermagem e o direito, os novos processos seletivos, nós temos os cursos, os demais cursos por área do conhecimento. Então, por exemplo, engenharia civil, produção, tem engenharia, produção e construção, farmácia, que é saúde e bem-estar, medicina veterinária, agricultura, silvicultura, pesca veterinária. Então, tem os respectivos percentuais de carga horária que podem ter em EAD. Então, diante disso, a gente precisa explicar como que vão funcionar as próximas disciplinas isoladas. Então,
a ideia de que, quando eu falo que não existe mais modular, né, é uma ideia assim de que este formato das atuais modulares não vai mais acontecer, mas nós teremos o equivalente que são as disciplinas isoladas, porque elas vão ser regidas cada curso com a sua própria normativa, com a sua própria nomenclatura. Então pode ter disciplinas isoladas presenciais, disciplinas isoladas com até 30% de AD, com 50% semipresencial, de até 40% e de até 80% EAD, que na prática, hoje nós operamos nesse modelo porque a legislação permite. A partir do período que vem, nós vamos operar com variados níveis de disciplinas isoladas, dependendo do curso. E isso independe da vontade dos pertencentes do curso. É o que a lei permite, tá certo? Então, cada um dos cursos vai precisar obedecer a uma dessas regras. Então, a administração, ela pode ser ofertada no curso presencial, ter até 30% de carga horária ou de disciplinas EAD, 50% ou até 80%. Na prática, a administração não muda muito. A agronomia pertence à área de agricultura, silvicultura, pesca e veterinária. Ela pode ter até 30% de AD ou o semipresencial, sendo 40% EAD, e desses 40%, vamos supor, 100 horas que tem o curso, um exemplo. Então pode ofertar 40% de EAD. Só que esse 40%, 20%, ou seja, a metade da carga horária EAD tem que ser síncrona mediada, que é a mediação que nós estamos propondo agora para os alunos já se habituarem com isso e nós irmos fazendo a transição curricular, tá certo? Arquitetura, a mesma coisa. Ciências biológicas entra na regra das licenciaturas. Contabilidade entra na mesma da administração. Direito, não há o que se fazer. É a determinação legal. Então, os próximos editais de disciplinas isoladas serão para disciplinas presenciais para o curso de Direito, conforme manda a legislação. Educação Física, licenciatura e bacharelado se diferenciam, porque a licenciatura pode ser até 50%. O bacharelado, que entra na área de saúde, é 40% de AD, numa regra bem parecida com o da agronomia. Sendo que, no caso do bacharelado de Educação Física, até 30% de carga horária síncrona remota, que é o aluno e o professor ao mesmo tempo, mediados por tecnologia. Enfermagem, mesma regra. As engenharias seguem regras específicas. Farmácia, uma regra bem parecida com a da educação física, por você estar na mesma área, né? Medicina veterinária segue a mesma regra de agronomia, então o edital de medicina veterinária e de agronomia serão os mesmos. Pedagogia é a única licenciatura que o mínimo de carga horária presencial que ela pode ter, que ela precisa ter 50%. Então, pedagogia, quando é da modalidade EAD, ela tem que ser 50% presencial, 50% EAD. E psicologia também, exclusivamente presencial. Bom, e por que desses prazos, pessoal? Nós sabemos que isso pode eventualmente gerar algum transtorno, pode gerar algum problema, assim, né, para sua auto-organização. Mas isso foi a determinação também que nos foi passada. Então, por que as modulares, onde estão as modulares? Elas não existirão mais. Afinal de contas, reforçando, não existe mais disciplina modular, tá certo? Então, as disciplinas modulares, elas não existem mais. É sempre bom a gente lembrar, não existe mais modular. E não existindo mais modular, nós precisamos fazer a transição curricular conforme manda o Ministério da Educação. E nesse sentido, nós temos do dia 19, foi publicado, mais 3 meses, que são 90 dias, dia 19 de agosto. E aí, a partir dessa data, todo o processo seletivo de disciplina isolada precisa seguir as novas regras de transição. Então, nós fizemos essa medida para que o máximo de alunos possível que tinha se organizado para fazer a modular no formato anterior, ele conseguisse se organizar para estar apto,
para não ser prejudicado, porque não é nossa intenção, mas nós também não podemos infringir em irregularidades, tá certo? Bom, isto posto, né, nós temos aí também a figura do mediador. Então, o Ministério da Educação também trouxe as diretrizes para o referencial de qualidade. Isso está no site do MEC também. Então, a figura do mediador é ele quem vai atender às dúvidas dos estudantes, tirando dúvidas, levando uma postura investigativa. Ele pode fazer essa mediação também referente ao AVA com uma perspectiva virtual. Então, assim, eu vou pegar aqui para vocês entenderem. Aqui, nós propusemos que o professor fizesse a mediação de forma presencial nos casos em que julgasse mais pertinente. Mas, por exemplo, eu posso pegar aqui nos referenciais de qualidade e eu tenho aqui, então eu tenho o mediador pedagógico online também. Então, esse mediador pedagógico online, ele que vai orientar e acompanhar os estudantes individualmente, né, ou em grupo no AVA, esclarecendo as dúvidas referentes ao conteúdo. Então, o mediador pedagógico, ele tem essa função de orientar e acompanhar, que é isso que nós estamos propondo nesse momento, tá certo? Então, é importante ressaltar que essa figura do mediador pedagógico, ele surge como uma pessoa para tirar as dúvidas do material autônomo que vocês estarão utilizando o AVA. O AVA, nós passamos por inúmeros credenciamentos e recredenciamentos, e ele já foi validado como uma alternativa de material didático possível. Então, AVA também é conteúdo. Isso já foi validado por inúmeros MECs. Isso conta na carga horária, sim, e tem até um cálculo específico. Cada unidade de aprendizagem, a previsão de realização da mesma é de 4 horas. Então, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 16, 64. 4 vezes 20, 80. Então, a quantidade de unidade de aprendizagem que tiver no seu ambiente virtual de aprendizagem corresponde a 4 horas vezes aquele conteúdo, ok? Por fim, nós temos que o ambiente virtual de aprendizagem, ele está demarcado conforme a lei, nos termos da nova legislação e também nos termos da adequação, né, dos referenciais de qualidade para EAD. Então, AVA é uma alternativa, um recurso válido legalmente. O formato das avaliações, ele também é determinado pelo Ministério da Educação, tá? Inclusive, os alunos de educação à distância que têm agora de fazer a prova de vida antes de fazer a sua avaliação, enquadra-se no artigo 24 da lei, que fala: as instituições de ensino superior serão responsáveis por assegurar a identificação do estudante nas avaliações de aprendizagem presenciais e à distância, com vistas a garantir que as provas sejam realizadas exclusivamente pelo estudante devidamente matriculado. E a partir de agora, a partir de 25/2, todas as provas deverão ter essas orientações, inclusive 1/3 do peso da avaliação para questões dissertativas. Então, deverá ser exercida a escrita, tá certo? Por fim, pessoal, tanto para os alunos EAD quanto para os alunos presenciais, esperamos que esse período transitório ele seja uma fonte de aprendizado para todos nós. E que, caso algum aluno tenha algum problema em relação às modulares, um dos motivos de nós termos mantido uma transição ali, uma adaptação ao formato tradicional, para que vocês já se ambientassem
a essa nova regra, essa nova transição. Mas há que se prevalecer sempre o diálogo, inclusive a autoavaliação. Para isso servem os questionários da CPA, da Comissão Própria de Avaliação, em que você pode manifestar a sua percepção de valor e o que você gostaria que fosse diferente. E nós estamos nos antecipando e já fazendo a adequação à lei para que nós tenhamos todo esse período transitório para poder oferecermos o melhor a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.